Bom dia, turma. Bom, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre, no início agora, sobre a diferença do trauma e o politrauma. Então, existe diferença entre trauma e politrauma? Tem diferença, uma pequena diferença, tá? Então, vamos lá. Então, aqui fala, o traumatismo, ele vem do grego, trauma, ferida, tá? Então, o trauma é uma lesão ou uma ferida mais ou menos extensa, tá? Então, o trauma, ele é uma ferida ou uma lesão mais ou menos extensa e é produzida por uma ação violenta de natureza física, química e externa ao nosso organismo. O traumatismo é utilizado como um sinônimo de trauma físico, tá? Então, o trauma, ele é uma ferida ou uma lesão que não é considerada extensa. Então, exemplo, eu tive uma queda e bati o meu braço. Eu tive um trauma. Eu caí, bati a cabeça, teve um ferimento corto-contuso, né, que é FCC, ferimento corto-contuso, na região cefálica ou na região frontal da cabeça. Então eu tive um trauma com uma lesão, com uma ferida, né? Isso daí é um trauma. Aí eu tava andando de bicicleta, escorreguei, caí e apoiei a mão e eu tive uma lesão na mão, tive um ferimento na mão. Eu tive um trauma, tá? Eu tive uma contusão ali, um trauma naquela mão. Na hora de eu cair, eu apoiei a minha mão e eu tive um trauma. Então foi uma lesão, né, e uma ferida que não foi extensa. Quando a gente fala de politraumatizado, de politrauma, o que é poli? Vários, né? Várias feridas, várias lesões. Então, tive um acidente de moto, onde eu bati num carro e fui projetado, né, a 3 metros da onde eu estava na moto. Então eu tive várias lesões, eu tive um politrauma, eu tive uma contusão, uma lesão na perna esquerda, eu tive na mão direita, eu tive na cabeça, ou seja, várias lesões ou várias fraturas, né? Então eu tive um acidente automobilístico, e nesse acidente automobilístico eu tive uma fratura de membro inferior direito, eu tive uma fratura de costelas, eu tive uma lesão, né, um ferimento corto-contuso na região frontal, porque minha cabeça bateu no vidro do carro, ou seja, foi um politraumatizado. Sei lá, eu de repente estava arrumando o meu telhado e caí de 2 metros de altura e ao cair, né, eu tive um politrauma porque eu tive lesões em membros inferiores, membro inferior, enfim. Então, o trauma, ele é uma ferida que não é extensa, tá? Como eu havia falado. O politrauma é uma lesão muito maior e várias regiões do corpo, tá? Então, aqui fala assim, também. Polifraturas. Então, o que são polifraturas? Vários tipos de fraturas, né? Vários locais do meu corpo que tiveram fraturas. E a gente atende muito esses pacientes de polifratura na emergência, seja ele em pronto-socorro ou seja eles em UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Qual a diferença do pronto-socorro e de UPA? Os dois atendem emergência, tanto o pronto-socorro como a UPA atende pacientes de emergência. Qualquer tipo de acontecimento, seja paciente que tenha sido tido politrauma ou um trauma, pacientes infartando, paciente com sepse, paciente com AVE, paciente que tentou suicídio com intoxicação ou tentou suicídio com arma de fogo, enfim, ou tentou suicídio se jogando de algum prédio, alguma ponte, enfim, ele vai atender emergências.
A diferença é que o pronto-socorro ele está dentro de uma unidade hospitalar. Então, o paciente, na hora que ele dá a entrada na emergência, dentro de um hospital, de um pronto-socorro, ele vai receber o atendimento ali, vai ser estabilizado e ele provavelmente ou vai para o centro cirúrgico ou ele vai para a UTI que tem dentro do hospital. Se for uma emergência que ele foi estabilizado e não há necessidade de ir para uma UTI, mas de repente ele precisa ser hospitalizado numa clínica, aí ele vai para a clínica médica, ou se tiver uma clínica cardiológica e o problema dele for cardiológico, ele vai para essa unidade cardiológica, né? Então tem hospitais que têm especialidades. Então esse paciente vai para a área de especialidades. Então o paciente estava com problema no pâncreas, no estômago, então ele vai para o gastro, para uma região, uma unidade de gastro, né, dentro do hospital. Enfim, então tem hospitais que é subdivididos por especialidades. E aí ele vai para a especialidade necessária. O paciente chegou com broncoespasmo muito severo, mal, então teve que estabilizar, foi feitas várias medicações, ele melhorou e ele vai para a clínica médica pneumológica, né? Então, que atende a parte pulmonar. Então vai depender muito da instituição, né? Geralmente as especialidades geralmente ficam juntas, tá? Mas tem hospitais que tem a parte da pneuma, a parte da gastro, a parte cardiológica, mas depende muito dos hospitais, principalmente hospitais de grande porte, tá? E aí ele foi estabilizado no pronto-socorro e aí ele vai ser direcionado para alguma unidade, seja ele uma clínica médica, uma clínica cirúrgica, ou centro cirúrgico, ou uma UTI, dependendo de como é o caso desse paciente, se for estabilizado ou não, tá? A UPA. Então a UPA ela já não tem tanto recurso, então você dá o primeiro atendimento emergencial, então o paciente entrou num processo de emergência e aí a gente vai estabilizar esse paciente e aí a gente vai transferir esse paciente para um hospital. Então geralmente as UPAs não têm tomografia, não tem ressonância magnética, não tem ultrassonografia, o máximo que ela vai ter é um raio-x. Então, dependendo da região, da cidade, essa UPA ela não vai ter um hospital ali agregado, ou seja, do lado, integrado. Então, vamos supor que a gente está numa região X e tem uma UPA na cidade, uma cidade pequena, ela tem uma UPA, mas aí o hospital mais próximo público está a mais ou menos 15 minutos dali. Então, quem entra nessa UPA tem os primeiros atendimentos, os primeiros socorros ali, é estabilizado o quadro clínico desse paciente e aí nós vamos solicitar uma vaga num sistema chamado de regulação, que é o CROSS, que é um sistema que abrange todos os hospitais públicos de São Paulo. Então o médico vai pegar e vai colocar o que houve com esse paciente, os dados clínicos desse paciente, os sinais vitais desse paciente. Se houver algum exame que foi realizado e tiver resultado, ele vai colocar e vai solicitar uma vaga. Vai ir para uma central de regulação, um profissional vai avaliar esse pedido, vai mostrar para o médico da regulação e eles vão encaminhar para os hospitais mais próximos daquela região onde tem essa UPA. E aí o hospital que aceitar, a UPA vai transferir esse paciente para o hospital, tá? Na hora que o médico vai solicitar essa vaga, ele que vai colocar se é uma vaga de UTI que esse paciente precisa, se é uma vaga de só avaliação e depois o paciente volta ou fica lá, né? Ou uma avaliação, uma vaga de clínica médica, enfim, o médico vai especificar o que ele precisa. Falando de politraumatizado, sempre o paciente ele vai ficar no hospital para onde ele foi levado, então ele nunca volta. Então o médico, na hora que ele vai fazer o pedido nessa regulação chamada de CROSS, ele tem que colocar muito bem especificados que tipo de trauma que foi. Né? Foi um trauma local, foi só um trauma, uma fratura, foi um politrauma onde o paciente teve fraturas
em várias partes do corpo, se ele apresenta sinais de hipovolemia, né? Ou seja, de repente algum osso na hora de quebrar perfurou algum vaso, ele está tendo sangramento, às vezes não aparente, se ele tem fratura exposta, enfim, o médico tem que detalhar e para que essa vaga saia muito rápido, né? Para que esse paciente não fique na UPA. Falando de UPA, nós temos uma UPA em Osasco, que ela já é uma UPA diferenciada porque ela tem um hospital integrado a essa UPA. Então nós temos a UPA do Giglio, né, que é do lado do Hospital do Giglio. Então quando o paciente ele dá entrada numa emergência pela UPA de Osasco, ele já faz ali o atendimento, estabiliza o paciente e aí eles conseguem já transferir o paciente para o Hospital Giglio. Por quê? Porque na UPA está integrado, ou seja, tem um hospital do lado que vai nos atender. Então, quando foi feito essa UPA, foi feito pensando nos grandes números de atendimentos pela região, porque a região tem o Hospital Giglio como referência em questão de atendimento público, só que a demanda era muito grande, o pronto-socorro do hospital não estava dando mais, como que eu posso dizer, não estava conseguindo mais dar atendimento para a população. E aí foi quando fizeram a UPA. Então, toda vez que tem atendimento, ele vai para a UPA, em questão de emergência, é estabilizado e depois ele pede vaga para o Giglio. Por que é bom ali? Porque se o paciente precisa de uma ressonância, de uma tomografia, o Hospital Giglio ele está do lado da UPA, né? E aí ele consegue dar um atendimento melhor porque está muito próximo. Dependendo da região, a UPA ela fica muito distante de hospitais, a 15 minutos, a 10 minutos, né? Então, assim, dificulta muito. Então, falando em propriedades da UPA de Osasco, que a maioria conhece, a UPA ela está do lado de um hospital. Então, o atendimento se torna mais eficaz nesse sentido. Então, todos os pacientes que estão na UPA, que precisa de internação, seja por uma cirurgia ou uma vaga de UTI, então ele estabiliza na UPA ali e automaticamente o médico já liga para o Hospital Giglio solicitando uma vaga e aí o transporte é muito rápido, né? Porque ele está ali do lado da instituição, do lado do hospital. Então facilita, tá? Mas dependendo da região, não. Então se é um paciente politraumatizado e ele está numa UPA onde o hospital é um pouco longe, a única coisa que o médico vai fazer é estabilizar esse paciente, medicamento para dor, tentar avaliar sinais e sintomas de hipovolemia, ou seja, perda de sangue, tentar amenizar essas questões para que esse paciente sobreviva e fazer raio-x só, tá? Então ele vai fazer raio-x de crânio, de praxe, por mais que o paciente não relate que teve nesse politrauma, não teve contusão, não teve lesão na cabeça, vai ser feito, tá, um raio-x na cabeça. Então ele vai fazer um raio-x de crânio, ele vai fazer um raio-x de tórax e vai fazer os raio-x nos locais onde a pessoa tem queixas. Então no braço ou na perna que o paciente tem queixa. Então sempre o médico vai fazer do crânio, porque pode ser que tenha tido alguma lesão e a pessoa não viu, não sentiu, e de tórax para ver as questões de fraturas onde possa ter perfurado o pulmão, tá? A pleura. Então, é isso. Então, depende muito da região, tá? E vamos falar um pouquinho aqui, ó, das causas, né, do politraumatismo, do politraumatizados. Então, gente, a maioria dos politraumatizados são acidentes de motocicletas e de carros, né? Acidente de trânsito. Então, 90% dos acidentes, né, do politraumatizado é acidente de trânsito. E os casos que têm maior problema de politrauma são os de moto. Por quê? Porque a moto, a pessoa fica mais exposta, mais vulnerável, né? E geralmente quando há uma colisão
com algum automóvel, enfim, alguma outra coisa, geralmente, dependendo da situação de velocidade, essa pessoa é projetada. E aí, inúmeras fraturas podem ocorrer por conta da distância que essa pessoa foi projetada, né? Então, as causas de politraumatismo, de pessoas politraumatizadas, ou seja, várias fraturas, várias lesões, sempre 90% vai ser de acidente de trânsito, tá? Aqui fala assim, ó, o politraumatismo pode incluir lesões cerebrais, medulares, medula, vísceras, né? Então a gente fala aí, né, de intestino, enfim, hemorragias de diversos graus. Então, de repente, pode ter batido e lesionado alguma lesão, ou algum osso pode ter fraturado e rompeu algum vaso, tá? Que pode ser um vaso pequeno, um microvaso, pode ser uma veia, pode ser uma artéria. E aí, falando de artéria, é muito mais grave, porque quando se rompe uma artéria, a artéria, ela geralmente pulsa, né? Lembra? Então, a artéria é o vaso que carrega o oxigênio. E quem está levando são as hemácias. Então, geralmente, os vasos arteriais, eles pulsam, né? Eles pulsam. Então, quando há um rompimento desse vaso arterial, a tendência é que esse sangue saia com muita rapidez. Então, quando se trata de rompimento de um vaso arterial, há grande risco do paciente entrar em hipovolemia. O que é hipovolemia? É perda de sangue, de líquidos no geral, de sais minerais, de água que esse paciente está apresentando. Então, falando de rompimento de vaso, a hipovolemia é o quê? É a diminuição do volume corrente no corpo por conta de uma lesão, por conta de um rompimento de um vaso. E aí, quando esse paciente vai perdendo esse sangue de uma forma muito brusca, você concorda comigo que se é um vaso arterial, ele vai perder oxigênio? Então, imagina aquele vaso que supostamente era para irrigar o coração, ele se rompeu, então o paciente foi lá, teve uma contusão, bateu o carro, teve um trauma, um politrauma, e numa dessa contusão o tórax bateu no volante, teve uma lesão ali onde rompeu um vaso arterial que irrigava não só o pulmão como o coração. E está perdendo muito sangue. Então ele vai rapidamente ter um rebaixamento de nível de consciência, ele vai ter uma hipotensão, ele vai ter uma bradicardia e ele vai, dependendo do caso, dependendo desse vaso, dependendo dessa hemorragia, em minutos entrar numa PCR, numa parada cardiorrespiratória. Então, os pacientes politraumatizados, o socorro tem que ser muito rápido. Por quê? Às vezes, o paciente ele pode estar naquele período, naquele pequeno período, aparentemente consciente, orientado, e às vezes não aparentar sinais e sintomas de uma hipovolemia, ou seja, de uma hemorragia, e às vezes as pessoas não dão tanta atenção. E logo depois a pessoa já começa a ficar já com tontura, falar que está com diplopia, que é visão dupla, os olhos estão embaçando, e aí já começa a ficar com rebaixamento de nível de consciência. Então pensem assim, todo politraumatizado tem que ter atendimento muito rápido, porque tudo pode acontecer. Eu não sei se vocês lembram do Cristiano Araújo. Ele foi vítima de um acidente de trânsito, não sei se vocês recordam, e ele teve um politrauma. Aparentemente ele estava no chão, né? Não sei se vocês lembram desses relatos de como foi a reportagem desse caso. A namorada dele foi a óbito no local, e aí ele estava deitado, orientaram ele a não se mover, aparentemente não tinha nenhuma fratura visível, entraram em contato com o resgate e ele estava consciente, orientado, respondendo verbalmente.
Aí a equipe de resgate chegou, pranchou ele, ou seja, colocou ele numa prancha rígida para amenizar os traumas ali, né, de fraturas e lesões irreversíveis, no sentido de paraplegia. Colocaram um colar cervical nesse paciente, né, no Cristiano Araújo, e conduziram até o hospital. Ele estava com hemorragia interna e aparentemente não visível. E aí, quando ele chegou no hospital, foi evidenciada essa hemorragia. Enfim, aí entubaram e ele não sobreviveu. Então, o grande problema do politraumatizado são essas questões que, às vezes, não aparentes, de vários tipos de fraturas onde tem hemorragia, onde a vítima, visivelmente, a gente não consegue observar. E às vezes, dependendo dos casos, naquele momento, ela não tem nenhum sinal e sintoma de hemorragia, porque ela está conversando, você não vê nada visível de fratura, você não vê nenhum tipo de sangramento, seja ele via oral, seja ele nariz ou no corpo, você não vê. E é uma pessoa que está consciente, está orientada, está conversando com você, então você deduz que provavelmente não tenha nada grave. Pode até ter alguma fratura que você não tenha visto, mas não foi nada de grave. E às vezes não. Às vezes a pessoa está tendo hemorragia, né? E a gente passa desapercebido, tá? É que fala. Então, perda de membros, queimaduras, cegueira, perda auditiva, além de múltiplas fraturas, né, ósseas. O tratamento hospitalar do politraumatizado inicia incluindo a preparação do ambiente para o paciente, buscando material de intubação, colar cervical e imobilizar em prancha rígida, que eu falei que foi um exemplo do Cristiano Araújo. Paciente politraumatizado, acidente de carro ou de moto, tem que ser colocado o colar cervical e depois pranchado. Qual que é a sequência? Colar cervical, pranchar. Sempre. Todo paciente que teve queda, todo paciente que teve acidente de carro, todo paciente que teve acidente de moto, ele vai ser colocado o colar cervical rígido e pranchado. Pensando no quê? Minimizar lesões cervicais e minimizar lesões lombares, né, de coluna vertebral, no sentido de poupar e imobilizar de uma forma que não dê uma lesão grave, para que esse paciente não fique paraplégico, tá? Então sempre vai ser colocado o colar cervical e pranchado. Aí fala soluções salinas que vão ser realizadas. Por que soluções salinas? Pensando na questão da hemorragia. Então, se eu não sei, aparentemente não estou vendo nenhum sangramento, ouvido, nariz, boca ou pelo corpo que não tem fraturas expostas, não estou vendo nenhum sangue, eu vou colocar volume para manter o volume circulatório no corpo, pensando na questão da hipovolemia, tá? Aquecer esse paciente, porque esse paciente vai entrar em temperaturas menores, ele vai entrar em hipotermia. Então, pacientes de acidentes graves, a tendência é entrar em hipotermia, tá? Pensando nos casos também da hemorragia, perda de sangue, hipotermia. Então, a gente vai aquecer esse paciente para manter esse paciente aquecido e melhorar as questões do vaso, tá? Para que esse vaso continue trabalhando ali, mandando oxigenação, mandando sangue, tá? Então a gente vai manter esse paciente aquecido. Preparo de monitores, comunicação com o pessoal da radiologia, né? E avaliar ali o nível do trauma. Então vamos ver como é que está essa questão do trauma. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco como é que funciona o trauma. São pequenas lesões não extensas, politrauma, polifraturas, várias fraturas. Então, tudo que é poli é muito, é mais, é várias, tá? As causas mais acontecidas do politraumatismo
É o acidente de carro, é o acidente de moto, falando 90% dos casos de politraumatismo são acidentes de trânsito, tá? O que é mais importante? Avaliar o nível de consciência desse paciente, sempre colocar colar cervical, sempre pranchar, colocar solução salina pensando naquele atendimento ali pelo 192, né, pelo SAMU, pelo resgate. Eles sempre vão fazer isso. O paciente está consciente orientado, vai colocar colar cervical, vai pranchar, poncionar acesso periférico, calibroso ou 2, colocar volume, que é salina, e verificar os sinais vitais desse paciente, monitorizar para ver a questão de esse paciente estar entrando em bradicardia e hipotensão, para tentar atuar ali e dar um resgate adequado, pensando na hipovolemia, e aquecer esse paciente, até chegar à instituição hospitalar. Chegando lá, vão avaliar como é que foi esses traumas. Então vai fazer tomografia de crânio, tórax, enfim, de membros superiores e inferiores ou dos locais onde essa pessoa está tendo queixa, e vai ver qual que foi o dano que foi, né, que ocorreu ali. Se ele precisar de uma coisa mais detalhada, muscular, se na região vertebral teve alguma pinçada de algum disco vertebral, alguma coisa do tipo, eles vão pedir uma tomografia de coluna cervical, coluna da cervical e da coluna vertebral. Por que a tomografia? Porque a tomografia ela é muito mais rápida, diferente da ressonância magnética. A ressonância magnética, um exame de coluna cervical e coluna vertebral demora em torno de meia hora numa ressonância, e já numa tomografia ela demora ali 10 minutos, né? Então, quanto mais ganharmos tempo, melhor. Então ele vai optar por uma tomografia ali naquele primeiro momento, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou abrir um fórum de dúvida para vocês, tá? E aí a gente pode tirar algumas dúvidas aí, tá bom?